O nosso amigo Larry Johnson de Moscou está aqui. És subversivo, todos promovem a paz. O que se passa contigo, afinal? Deus, que Ele te abençoe pelo que fazes, irmão. Como estás, Larry? Olá, tem sido uma viagem agitada. Estou de volta a Moscovo. Estou a ser refém. Mas, sabe, tive alguns contactos verdadeiramente incríveis. Consegui comunicar hoje com uma diversidade de pessoas. Duas mulheres que são senadoras na Duma. Têm a tua idade, por isso chamo-lhes minhas filhas. Sabes, estou a falar com elas e dizem sim, tenho 40, tenho 42. E eu digo, oh meu Deus, o meu filho é mais velho do que vocês. Mas o que elas estão a fazer, sabe? O que elas passaram e o que estão a fazer é notável. Encontrei-me com Vietnavislav, o jogador de hóquei mais célebre e renomado da Rússia. Então as pessoas não jogam hóquei, dizem, não é nada de especial, este tipo é que é especial. Conheci-o. Estive com o Sergei Karaganov, se recorda, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, no verão de 2024. O Sergei é aquele que está no palco com Vladimir Putin a fazer perguntas. Estive com o Sergei e a sua adorável esposa Katarina. Sabe, pessoas absolutamente maravilhosas. Sabe, é apenas um lembrete. A Rússia é um lugar muito, muito especial. E a mitologia que prevalece no Ocidente sobre a Rússia é simplesmente um conjunto de inverdades e, sabe, algumas pessoas verdadeiramente maravilhosas. Também estive esta noite com Dmitry Trenin, da nova Escola de Economia na Rússia, que é como o equivalente de Oxford ou Cambridge, Harvard ou Yale nos Estados Unidos. É que, sabe, eu estou impressionado por conhecer estas pessoas. São espertas, são inteligentes e, sabe, não estão sentadas a dizer, como é que podemos conquistar o Ocidente? Como é que podemos conquistá-lo e sujeitá-lo ao comunismo? Nada disso, isso é apenas uma treta. Mas, sabe, eles estão sentados ali, sabe, têm algumas falhas a desenvolver-se na cabeça. Continuam a coçar a cabeça a pensar o que é que o Trump está realmente a fazer. Tentamos percebê-lo. Pode-se dizer que ninguém sabe o que está a acontecer. Sim, eles estão a questionar, ele é realmente assim tão insano? E eu afirmo, sim, na verdade, ele é. Sabe, estávamos a observar com atenção e hoje eu estava a anunciar de forma pública, disse olá ao darmos início a uma reunião. Eu estava acompanhado por um grupo de importantes dignitários russos. Eu disse, olá pessoal, tenho notícias de última hora. Lembram-se de que Donald Trump disse que tudo sobre Jeffrey Epstein era treta e uma farsa dos democratas? Bem, agora ele disse, sim, vamos divulgar esses arquivos, precisamos torná-los públicos. Sim, ele está a aceitar que foi derrotado por Thomas Massie. Sim, bem, sim, eu quero dizer isto, sabe, ele continua a criticar Thomas Massie, Ron Paul e Martha Taylor Greene. E sabe, o meu amigo Alistair Crook, que você já teve a oportunidade de entrevistar, e estou aqui na companhia do Alistair e da sua encantadora esposa Aislinn. E sabe, a realidade é que, sabe, o Alistair disse que, sabe, o Trump não lê relatórios de inteligência, e eu corrigiu. Eu disse, Alistair, estás enganado. Ele não lê nada além de sondagens. Ele lê sondagens. E ele leu as sondagens e percebeu, bem, temos um problema aqui. É melhor mudarmos de rumo e fazermos uma inversão de 180 graus. Sim, vamos divulgar esses ficheiros. Vamos divulgá-los. O que isso lhe indica? Sim, é verdadeiramente impressionante, Larry, o que está a ocorrer com o Donald Trump. E ele tem. Larry, eu tenho conhecimento de que tu acompanhas.
Aqui está o que ele mencionou sobre Marjorie Taylor Greene, e ele afirmou que ela é, sabe, uma traidora do Partido Republicano e o que ocorreu após essa declaração. Não sei se viste a entrevista que Taylor Greene deu na CNN, ela está a falar sobre isso. Não, não vi isso, não vi isso. Sim, aqui está o que ela disse. Larry, a razão pela qual tens sido crítico dele não é necessariamente devido a Epstein, mas porque ele te pressionou para não te candidatares ao Senado ou para governador na Geórgia. Como e quando é que ele fez isso? Bem, isso não é absolutamente correto. Na verdade, nunca mantive qualquer diálogo com o presidente sobre a possibilidade de me candidatar ao Senado ou à Geórgia. E essas foram decisões que tomei por mim próprio, que não desejo ter qualquer envolvimento com o Senado. Acho que os últimos 2 meses de encerramento do governo deveriam ter mostrado à América porque eu nunca gostaria de estar lá. É uma instituição muito quebrada que serve apenas um partido, e não o povo americano e a forma como votam. E decidi que também não queria candidatar-me a governador neste ciclo. Quero muito fazer o trabalho que estou a desempenhar. Outros dizem que estou a candidatar-me a algo, mas só quero servir o 14º distrito da Geórgia e estou muito grato por essa chance. Então ele disse isso de forma bastante explícita. Está a dizer que ele está a mentir ou pelo menos entendeu. Ele está a distorcer a verdade. Ele bicho lá. Sabes perfeitamente que ele não está a dizer a verdade. Larry, olhando para Donald Trump hoje e a forma como ele está a atacar, falei com Paul Kirk-Roberts, ele não compreende o que está a acontecer com Donald Trump. Ele menciona algo. É realmente peculiar observar Donald Trump a criticar estas pessoas que eram apenas um pouco de 2023. Se recorda, em 2023, eles, sabe, a única pessoa que estava a poder apoiar Donald Trump, ele estava a tentar contactar, sabe, durante uma votação intensa para presidente da Câmara, e Donald Trump estava a telefonar para todos estes republicanos. Ninguém estava a atender o telefone, sabe, ninguém estava a responder à chamada dele. Aqui está Marjorie Taylor Greene durante aqueles dias. Dias, fecha esse telefone, diz DT no topo. Isso seria Donald Trump. Ela tenta passar o telefone a Matt Rosendale, um dos resistentes de Montana. Ele não queria atender porque não queria a pressão de Donald Trump. Ouçam Marjorie Taylor Greene falar do seu papel aqui. Ele gritou comigo no plenário da Câmara, dizendo-me para nunca mais fazer isso. Fiquei tão surpreendido que não conseguia entender. Estava a segurar o meu telefone e a dizer: é o presidente Trump, ele quer falar contigo. Sabes, o presidente Trump apoiou, penso eu, todos os 20. Ele tinha falado com vários dos 20 durante a semana, incentivando-os a votarem Kevin McCarthy. Sim, e aqui está o que Donald Trump acabou de dizer sobre Taylor Greene. A vida pode estar em risco devido à retórica. A vida dela pode estar em perigo. Quem é ela? Marjorie Taylor Greene. Ela mencionou Marjorie Taylor Greene. Não acredito que a vida dela esteja em perigo. Sinceramente, não creio que alguém se preocupe conosco. E tu, o que achas? Apenas a deitar abaixo estas pessoas que o estavam a apoiar. Olá, bem, eu não deveria mencionar isto na televisão. Ele é verdadeiramente desprezível. Desejo expressar, sabe, este tipo de comportamento imaturo da parte dele. Ele é desajeitado e não demonstra qualquer lealdade. Sabe, tudo o que ele precisava de dizer era, sabe o quê? A Marjorie tem todo o direito à sua própria opinião, e eu fiquei realmente contente por a apoiar. Segue o caminho correto, irmão. Comporta-te de forma madura. Este indivíduo é incapaz de se comportar como um adulto. Ele está a comportar-se como um miúdo bully, e, meu Deus, estou farto disso. Estou sinceramente cansado disso. Sabe, não há justificativa plausível para tal tipo de comportamento narcisista e sensível com indivíduos como Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie, Rand Paul, porque o que ele está a perceber é que está a perder a sua base de apoio. A base está firme. Não vamos aceitar esse comportamento. Não vamos tolerar isso de forma alguma. Sabe, você não é uma divindade celestial, pode sentar-se num trono dourado, mas isso não significa que o que sai do seu traseiro é ouro puro, muito pelo contrário.
E sabe, é verdadeiramente vergonhoso. Isto não é de forma alguma digno de um presidente. E, francamente, acho que é por isso que hoje vimos uma inversão. Ele percebeu, sabe, pode não ler os relatórios de inteligência, mas, por Deus, ele consegue ler as sondagens. As sondagens dizem que estás em apuros. E, subitamente, hoje, ei, vamos divulgar todos esses documentos relacionados com Epstein. Meu Deus, homem. Sabe, são mais 11. Há 8 meses atrás, podia ter mencionado isso há 8 meses. Atualmente, 8 meses após, ele está a afirmar para o libertarem, pois tem consciência de que estará em sérios apuros se não o fizer. Não me parece que eles possuam tanto sobre Donald Trump nesses documentos, porque se tivessem durante o escândalo da Rússia, teriam revelado tudo contra ele. Sabe? Claro. Parece que Donald Trump está sob pressão, talvez de Israel, é por isso que ele está a resistir a este tipo de pressão vinda de Marjorie Taylor Greene e Thomas Massie e destas pessoas que querem que estes ficheiros sejam divulgados. Mas qual será o objetivo final de Donald Trump? Qual é, afinal, a principal razão para ele resistir à divulgação deste ficheiro? Portanto, isto representa uma combinação entre Susie Wiles, que tem atuado como assistente de Bibi Netanyahu, e o facto de Donald Trump ser capaz de interpretar as sondagens. Sabe, eu acredito que ele foi informado algures em janeiro, talvez no início de fevereiro. Veja, senhor presidente, se divulgar estas sondagens, isso vai realmente refletir mal na CIA e no Mossad, no serviço de inteligência do Mossad. Precisamos manter tudo isto em sigilo, porque Jeffrey Epstein estava a ser usado como um ativo de inteligência para comprometer políticos importantes, tanto democratas como republicanos. Precisamos manter isto em segredo. Aqueles que Trump iniciou. Sim, não há nada a ver aqui. Isto é uma farsa dos democratas. Está bem? Ele tentou isso por 8 meses. Não funciona. O homicídio de Charlie Kirk por indivíduos que aparentam estar envolvidos em associação com Israel, com os sionistas, levou-o finalmente a realizar o que Annelina Baerbock descreve como um 360, que é um círculo completo. Isto é uma reviravolta de 180 graus, uma mudança rápida de direção. Então Donald Trump mudou rapidamente de posição hoje? Sim. Ei, vocês, republicanos, o que se passa com vocês? Libertem esses ficheiros. Avança, meu amigo. Tens te escutado ao longo dos últimos 8 meses? Dizes que não há nada para ver. Segue em frente. Agora é como, sim, vamos divulgar isso. Vamos publicar essa informação. Sabe, isto é uma ferida auto-infligida por Donald Trump. Ele está apenas a aguardar, com licença, que consiga antecipar-se a este problema. Não creio que ele consiga. Acho que ele se prejudicou demasiado. Mas, sabe, agora ele finge. Sim, quero que toda esta informação seja pública. Ele poderia ter feito isso há 8 meses. Ele não fez isso. Tens a Pambondi a mentir. Tens o Kesh Patel a distorcer factos. Tens o Damagino a mentir. Oh, nada para ver aqui. Não há nada nestes arquivos. A sério? Então, por qual motivo o JP Morgan desembolsou quase 10 mil milhões de dólares para assegurar que tudo isso permanecesse em absoluto silêncio, hein? Não tinham mais o que fazer com os 10 mil milhões? Poderia entregar isso ao meu filho ou a mim. Entende? Nós o devolveremos ao governo dos Estados Unidos, compreende? Vamos lá, Larry. Como é que é? Porque se por acaso tivéssemos um democrata em Washington e no momento presente não dispuséssemos de qualquer tipo de informação sobre aquelas 2 pessoas que tentaram assassinar Donald Trump, estaríamos a criticar de todas as formas possíveis e a questionar o que realmente está a acontecer em Washington? Por que é que não temos qualquer tipo de informação sobre essas pessoas que tentaram assassinar Donald Trump? Sim, hoje temos Donald Trump no cargo em Washington e ele não divulgou nada nessa direção, nesse sentido, nesse caso, para esse caso. E o que está verdadeiramente a acontecer e por que motivo não divulgam a informação que detém sobre essas 2 pessoas que tentaram assassinar Donald Trump? O que está a acontecer com Ash Patel, por exemplo? O que está a acontecer contigo?
Estás a insinuar que houve uma tentativa de assassinar o Donald Trump? És um adepto de teorias da conspiração? Oh, meu Deus, homem. Sim. Sabes, o encobrimento da Covid por Thomas Crooks, como Tucker Carlson fez um excelente programa sobre isso, apresentou as provas. E depois este indivíduo que tentou disparar contra ele no campo de golfe, que tinha ligações diretas com a Ucrânia. Mais uma vez, não há nada para ver aqui, pessoal. Continuem a andar. Não há nada para ver aqui. Trump é um presidente bastante fraco, realmente muito fraco. Sabe, em vez de ele vir e dizer, ok, por Deus, vamos descobrir o que vai acontecer. Eu quero a informação, sabe, pedindo que Pam Bondi e Kash Patel coloquem a informação na sua secretária e a expliquem a ele. Sim, são apenas uma espécie de tentativa de assassinato, meu caro amigo. Não é algo importante, sabe? Só o arranhou um pouco, sabe? Não foi uma tentativa real. Isto é, novamente, Trump estabeleceu uma base MAGA América em primeiro lugar, onde ele prometeu purificar o pântano profundo. Em vez disso, ele está a proporcionar proteção para o pântano profundo, e isso é verdadeiramente vergonhoso. A maioria dos cidadãos americanos, especialmente aqueles com menos de 40 anos, está a refletir e a pensar que isto tem um odor semelhante ao excremento de bovino macho. Como diria Ray McGovern, uma maneira mais educada de referir-se ao horrível dos bois pelo que realmente é. E Donald Trump está a posicionar-se em conformidade com isso. Ele está a comprometer a sua credibilidade a cada dia que passa. Atualmente, a potencial salvação poderá ser que os seus filhos, Don Jr. e Eric, venham a intervir e digam: pai, estás a estragar tudo, pá. Está a perder um segmento inteiro de pessoas. Quer dizer, está a perder entre 30% a 40% da sua base de apoio. Tens de dar a volta a isto. Ele tem tempo, não tem tempo para dar a volta por cima, mas francamente acho que ele está demasiado comprado e pago pelo lobby sionista para que o faça. Mas ele não vai fazer nada. Eu não vejo que ele vá fazer. E não vamos aprender nada sobre isso. O caso de Charlie Kirk, sabes? O caso de Charlie Kirk. E não parece que a administração esteja interessada em nos fornecer qualquer tipo de informação. Sim, nada para ver aqui. Continuem a andar e resolvemos tudo. Isto é tudo uma grande... Sabe, resolvemos isto. Isto é violência contra pessoas transgênero. Asseguro que o Tyler Robinson não teve absolutamente nada a ver com isso. Não foi ele. Ele não disparou a arma. Não tenho certeza se ele estava envolvido. Não tenho certeza se ele esteve envolvido, sabe, para desempenhar um papel em todo este drama, mas ele não apertou o gatilho e tirou a vida de Charlie Kirk. Sabe, a bala que tirou a vida de Charlie Kirk foi disparada de um rifle que não era um .3006. E sabe, a maioria dos americanos reconhece que isto é, recebo mais uma destas histórias de excremento bovino. Não é verdade. Foi cuidadosamente projetado para confundir, enganar e ofuscar. Mas, sabe, acredito que aquele evento ocorrido a 10 de setembro assinalou verdadeiramente o dia em que o apoio a Donald Trump começou a enfraquecer significativamente. Porque ele está a defender Israel a todo o custo. Ele não está a proteger os interesses dos Estados Unidos como a sua prioridade principal. Ele tem mantido um silêncio prolongado acerca do assassinato de Charlie Kirk. E quando existem provas evidentes de que indivíduos, além de Tyler Robinson, aparentam estar envolvidos no homicídio de Charlie Kerr, Donald Trump insiste em chegar ao fundo desta questão. Ele disse: avancem, nada para ver aqui. Vergonhoso. Larry, como estás na Rússia? Como se sentem sobre Donald Trump e a sua administração? Tivemos o Marco Rubio na semana passada a dizer que as sanções não funcionam. Não sabemos exatamente como.
O que mais temos de fazer para pressionar, para simplesmente sancionar e pressionar a Rússia hoje ou ontem? Donald Trump veio dizer isso. Aqui está o que ele disse. Ouvi dizer que estão a fazer isso e por mim está tudo bem. Estão a aprovar legislação ou a implementar. Os republicanos estão a introduzir legislação que sanciona de forma muito rigorosa, etc, etc. Qualquer país que faça negócios com a Rússia. Podem incluir o Irão a isso, como sabe, eu propus essa ideia. Assim, qualquer nação que mantenha relações comerciais com a Rússia será rigorosamente sancionada. Podemos adicionar o Irão à fórmula. Sim, sim, deixe-me. Vou soletrar. Dá-me um M, dá-me um O. Dá-me um R, dá-me um O, dá-me um N. O que é que isso soletra? Imbecil. Donald Trump, você é um indivíduo. Os Estados Unidos não têm, de forma alguma, qualquer tipo de influência significativa sobre a Rússia. A Rússia não necessita de absolutamente nada dos Estados Unidos ou da Europa no que diz respeito às importações. Eles não necessitam de absolutamente coisa alguma. Contudo, os Estados Unidos e a Europa, na realidade, necessitam de várias coisas provenientes da Rússia, assim sendo, avancem e imponham sanções à Rússia. A Federação Russa não se preocupa porque reconhece que cultiva absolutamente tudo, produzindo tudo o que é necessário para sobreviver como uma economia autossuficiente. Eles irão prosseguir com as negociações com a China, com o Irão e com o Sul Global. Se o Ocidente quiser participar, tudo bem. Se preferirem sancioná-los, podem fazê-lo. Eu poderia ser mais gráfico e grosseiro, mas vou manter a linguagem limpa por respeito ao público familiar. Os russos não se importam. Os Estados Unidos são irrelevantes. Sabe, é comparável a um homem que se encontra impotente, que já não consegue funcionar sexualmente, a afirmar à sua ex-namorada que não terá mais relações íntimas com ela. E ela foi-se embora. Sim, o que mais há de novidade? Isso é a Rússia com o Ocidente, está bem? Os Estados Unidos encontram-se totalmente impotentes e flácidos para empregar uma imagem ligeiramente mais gráfica no que concerne à Rússia. Portanto, sim, avance e implemente as suas sanções. A Rússia verdadeiramente não se importa. A Rússia está a proteger-se contra uma ofensiva do Ocidente, uma ofensiva que visa aniquilar completamente a Rússia. E a Rússia está a lutar de volta e continuará a lutar de volta até que pessoas como este idiota Scott Bessent, meu Deus, secretário do Tesouro, pensem: podemos impor sanções à Rússia. Isso causará o colapso da economia russa e os cidadãos russos vão implorar por ajuda. Não, isso não vai acontecer. Scott, precisas de investigar um pouco, meu caro. A Federação Russa possui plena capacidade para se defender de maneira eficaz e eficiente. Quero dizer, é simplesmente evidente, não pode ser mais claro do que isso. Ouvi isso de inúmeras partes diferentes de pessoas na Rússia, nem todas pertencentes ao mesmo partido político, mas sabe, eles compreendem uma coisa. Eles são fortes, nós somos fracos, e não há nada que possamos fazer para os pressionar a render-se. Larry, antes de concluirmos, acredita que a NATO está a preparar-se? Refiro-me especificamente à NATO, não aos Estados Unidos. Os europeus estão a preparar-se para um conflito militar com a Rússia em 2029. Parece que os alemães estão a discutir sobre isso. O novo contrato, o recente acordo estabelecido entre o governo em França e a administração Zelensky para o fornecimento de drones, e tudo isso está previsto para um período de 2 a 3 anos. Não tenho certeza sobre o fornecimento de armamento à Ucrânia e talvez um possível conflito entre a NATO e a Rússia. Então conseguiste assistir aquele vídeo que publiquei no Wiresonar 21 há alguns dias passados? O imponente dog alemão de um lado do pátio
a porta de vidro deslizante no meio e o pequeno Chihuahua do outro lado. O Chihuahua avança primeiro. E então o proprietário abre a porta de vidro e o pequeno Chihuahua avança. Isso é a Europa, está bom? A Rússia é o grande dog alemão. A Europa é um Chihuahua. Eles não conseguem ladrar. Essa é a realidade presente e é preferível que se mentalizem disso. Vamos só sentar e ver o armamento. A Rússia possui o míssil Ereshnik, que é um míssil balístico de alcance intermédio. A Europa não possui nada que seja comparável a isso. A Rússia possui 4 mísseis hipersônicos, a Europa absolutamente nada. Nada que seja comparável. A Rússia está a construir mais projéteis de artilharia de 152 milímetros do que a NATO e os Estados Unidos conseguem construir num ano. Absolutamente nada. Não existe uma única área e ainda nem mencionei os mísseis hipersônicos. Não existe uma única área no que diz respeito a armamento e capacidade em que os Estados Unidos e a NATO sejam superiores à Rússia. A Rússia mantém uma posição dominante em relação ao Ocidente em praticamente todos os aspectos. Acordem, pessoal. Parem de, enganar a vocês próprios com a ideia de que, sim, temos a Rússia sob controle. Nem de perto. Não. Muito obrigado, Larry, por estares conosco neste dia. Sei que nos vais deixar em breve. Sim, lamento. Desculpa, meu amigo. Normalmente falamos durante 1 hora, sabes? Boa camisa hoje. Desculpa, amigo. Tu estás a dar cabo do meu estilo de patrulha de camisas, sabes? Com muito estilo. Em grande. Diverte-te, Larry. Foi ótimo falar. Está bem. Muito obrigado. Certo, Lima. Adeus.